Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar, nossa revisão de matemática, hoje é o nosso último dia de revisão. Nós vamos revisar fração, comparação de fração e simplificação. Vem comigo e vamos aprender. Vamos lá, aquilo que todo mundo já sabe, A fração é o quê? Quebrar algo que está inteiro. Então, por exemplo, quando eu vou dividir, eu tenho um chocolate para dividir para 3 pessoas. Posso? Não dá, A gente sempre diz não dá, porque no caso é menor. Então, o que é que eu vou fazer? O divisor é menor do que o dividendo. Então, eu vou quebrar. Então, eu tenho aqui um chocolate e eu vou quebrar ele em 3 pedaços, certo? E vou dar um para cada um. Vou dar um pedaço para cada um. Então, vai ficar 1/3 de chocolate para cada um, tá ok? Então, o de baixo nós chamamos de denominador. O de cima nós chamamos de numerador, tá certo? Então, vamos lá. Se eu tenho uma imagem da seguinte maneira, vamos lá observar essa imagem. Certo? Nessa imagem foram destacados os seguintes blocos, certo? Aí tem uma questão que diz assim: quantas partes foram divididos esse inteiro? Então, aqui tinha um chocolate completo. Vamos imaginar que aqui é um chocolate, tá? Essa parte aqui não foi pintada, gente. Só daqui em diante. Vamos botar um X nas que foram pintadas, para não confundir com esse pinguinho que eu acabei fazendo. Certo? Então, quantas partes foram divididas esse chocolate? A letra A, no caso da página 107, foram divididos em 12 pedaços. Na letra B pergunta: cada parte representa que fração do inteiro? Então, cada partezinha essa partezinha aqui, quem comeu foi a Elisandra. Ela representa o que nesse chocolate? Ela representa 12avos, certo? Cada parte representa 12avos. A C, foram coloridas quantas partes? Na letra C, foram coloridas 7 partes. Que fração representa a parte colorida? Então, se eu for representar todas essas, eu vou colocar o que na letra D? 7/12avos. Toda a parte colorida representa 7/12avos. Que fração representa a parte que não foi colorida? Então, eu vou contar os pedacinhos que não estão coloridos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na letra E vai ficar 5/12avos, ok? Outra questão importante que é, por exemplo, na questão 4. O que é uma fração própria? É quando, no caso, o denominador é maior que o numerador, como essa que a gente utilizou aqui. Quando o denominador é maior que o numerador, é uma fração própria. O que é uma fração imprópria? É quando, no caso, o denominador é menor que o numerador. No caso, o denominador é menor que o numerador. E o que é uma fração aparente? É quando o numerador e o denominador, eles são múltiplos. Por exemplo, se eu tenho 9/3, porque 9 dividido por 3 é 3. Ou se eu tenho também, por exemplo, 3/9, que no caso eles têm divisores comuns. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Então, é uma fração aparente. Vamos lá, a comparação de fração. Vamos lá. Denominadores iguais. 2/8, certo? E 5/8. Como está aí, no caso, na questão 1 da página 108. Para mim dizer qual é o maior, certo? Quando os denominadores são iguais, o maior é o maior. E aí a gente bota a parte aberta para o maior e a parte fechada para o menor. É a melhor maneira de você memorizar, tá ok?
Quando os numeradores são iguais, o de cima, no caso. Vamos ver aqui um exemplo na atividade de vocês. Na questão 4, a segunda opção, eu tenho 2 sétimos e tenho 2 sextos. Quando os numeradores são iguais, o maior é sempre o menor. Então, vai ficar também para esse lado, tá ok? Vamos lá. E quando eu tenho denominadores diferentes, o que é que eu vou fazer? Vamos lá, um exemplo aqui. Eu tenho 2 terços e eu tenho 4 meios. E aí eu quero saber qual é a fração maior. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro o MMC, né? O MMC entre 2 e 3. Que vai dar 2 dividido por 2 dá 1. Repito 3. Vou colocar o 3. 3 dividido por 3, 1 e repito 1. 2 vezes 3, 6. Aí eu vou fazer aquela regrinha, né? Vou colocar o MMC, que é o 6. E vou fazer 6 dividido por 3 vezes 2. E a mesma coisa aqui. 6 dividido por 2 vezes 4. Vou responder essa continha aqui embaixo. Repito o MMC. 6 dividido por 3 dá igual a 2 vezes 4 dá igual a 4. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 4, 12. Agora eu tenho uma fração onde os meus denominadores são iguais. E quando os meus denominadores são iguais, o maior é o maior, certo? Vamos a mais um exemplo. Vamos lá a mais um exemplo. Vamos ver aqui. 2 quartos e vamos a 5 terços, certo? Para a gente fazer. Vamos fazer o MMC entre 4 e 3. 4 dividido por 2, 2. Fica 2, repete o 3. Por 2, 1. Repete o 3. Por 3, 1 e 1. Certo? 2 vezes 2. 4 vezes 3, 12. Vamos lá, a regrinha. Aí eu vou colocar o 12 embaixo, né? Que é o meu MMC. 12 dividido por 4 vezes 2, 12 dividido por 3 vezes 5. Repito meu 12 aqui embaixo. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 2, 6. 12 dividido por 3, 4. Vezes 5, 20. Qual é o maior? Denominadores iguais, o maior é o maior. Vamos à simplificação de fração. A simplificação de fração ela é muito importante. Vamos observar aqui. Vamos lá, simplificação de fração. Na terceira questão da página 110, tem 24 e 32, para a gente encontrar os divisores. Existem algumas maneiras de nós fazermos isso. Por exemplo, devagar, dividindo por 2, por exemplo. 24 por 2 dá 12. 32 por 2, 16. Continua sendo par. Eu vou continuar dividindo por 2. 12 por 2, 6. 16 por 2, 8. Continua sendo par. Eu continuo por 2. 6 por 2, 3. 8 por 2, 4. Cheguei na fração irredutível, onde não dá mais para mim simplificar. Por quê? Porque o 3 ele é primo e ele só é divisível por 1 por ele mesmo. E o 4 não é divisível por 3. E aí eu posso fazer também através dos divisores, que algumas questões pedem assim. Divisores de 24, divisores de 32. Quais são os divisores de 24? O 2, o 3, né, também é, o 4, depois o 6, o 12... Tem o 8 também, gente. O 8, vou botar o 8 bem aqui. O 12 e o 24. Quais são os divisores de 32? O 2,
O 3 não é. O 4, o 5 também não, o 6 também não, o 7 também não, o 8 e também o 16 e depois o 32. Qual é o maior divisor comum entre eles mesmo? Você vai usar o MDC, o 8. Então, eu posso fazer o quê? 24, 32. Eu vou pegar pelo maior logo, certo? Vai dar o mesmo resultado. 24 dividido por 8 dá 3. 32 dividido por 8 dá 4. Então, você pode fazer pelo método longo e pode fazer também pelo método... Agora com vocês, vamos realizar a atividade da página 107 até a página 110A. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um beijo e até a próxima aula.